Olha, vamos falar agora de um grupo, tá? Um grupo religioso que está impactando o mundo, tá? Que são os pentecostais. Eu sou pentecostal, sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sou diácono da Assembleia de Deus nesse momento. E os pentecostais são um grupo religioso que mais cresce no mundo, tá? Inclusive no Brasil, as pessoas têm a ideia de que as religiões de matriz africana são que contêm o maior número de negros. Pelo contrário, o maior número de negros estão nas igrejas pentecostais, tá? Principalmente em Assembleia de Deus. Outra coisa, os pentecostais foram o primeiro grupo religioso que conseguiram colocar diversas etnias, pessoas de posições sociais diferentes, todos juntos no mesmo lugar, brancos e negros, pobres e ricos, asiáticos, homens e mulheres, foram colocados no mesmo patamar, né, dentro da igreja pentecostal. Tá? Inclusive, as igrejas pentecostais foram as primeiras igrejas que leigos, quando eu falo leigos, pessoas não formadas, governaram a igreja, né, lideraram a igreja, e tem grandes lideranças negras. Inclusive a Assembleia de Deus no Brasil, já nos seus primórdios, tiveram grandes lideranças, pastores, né, presidentes de convenção, pessoas que eram negras, tá? Então, um fato importante. Mas como que começou essa história sobre os pentecostais? Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo, tá? Com um pouco mais de 100 anos, os pentecostais são o movimento que mais cresce no mundo. Estima-se que aí tem estimativa que em pouco tempo os pentecostais vão igualar os católicos romanos em número de seguidores, tá? Ele é o movimento que mais cresce do mundo. Os pentecostais, o movimento pentecostal tem raiz no movimento pietista e puritanista, tá? Então tem elementos do movimento pietista e puritanista, mas recebeu mais influência do metodismo, tá? Ele bebeu da fonte do terceiro grande despertamento, que foi liderado por leigos, historicamente estão mais próximos, e também de diversos movimentos de santidade que aconteciam nos Estados Unidos, tá? E tem um cara muito importante nessa história dos pentecostais, que foi o Charles Parham. Ele era um pregador metodista e criou um instituto bíblico em Topeka, no Kansas. Esse instituto bíblico juntava vários jovens, e um dia ele fez ali um desafio, tá? Fez um desafio aos alunos, né? Eles deviam na Bíblia procurar qual a evidência do batismo com o Espírito Santo. E uma aluna chamada Agnes Osman, ela encontrou que era o falar em línguas, né? Ela encontrou que era o falar em línguas, e a partir daquele momento o falar em línguas foi o sinal que os pentecostais se valeram para saber se alguém era batizado com o Espírito Santo, tá bom? Na virada do século, uma moça chamada Agnes Osman pediu que impusessem as mãos sobre ela para que recebesse o Espírito Santo. Ela falou, e em pouco tempo metade dos alunos, incluindo o próprio Parham, estavam falando em outras línguas desconhecidas, a glossolalia, tá? Charles se mudou para o Texas em 1905, criando uma escola bíblica. No Kansas ele criou a escola bíblica em Topeka, mas ele se mudou para o Texas, tá? E criou também uma escola bíblica. Um dos estudantes que foram para a escola bíblica dele foi um negro, meio caolho, tá? Meio cego, analfabeto, cara que não tinha muito preparo acadêmico, aliás, não tinha preparo acadêmico, tá? Um homem chamado William Joseph Seymour, que nasceu em 1870 e morreu em 1922. Era um período de grande discriminação racial nos Estados Unidos. Seymour era filho de escravos, tinha limitação de oratória, não falava muito bem e era cego de um olho. Foi convidado a visitar uma reunião batista em Los Angeles e ele escolheu para pregar Atos capítulo 2, versículo 4. A pastora que o recebeu não gostou, tá? Mas ele começou a reunir-se na casa onde estava hospedado. Quando juntou muita gente, eles tiveram que ir para outro lugar, tá? Então,
alugaram uma casa na rua Bonnie Brae, onde o avivamento começou em 9 de abril de 1906. Tá? Começou-se aqui o avivamento ali, liderado por William Seymour. Em poucos dias, várias pessoas já falavam em línguas. Tá? Em poucos dias, várias pessoas já falavam em línguas, negros, brancos e o próprio Seymour. Então, pessoas, todo mundo junto buscando o Espírito Santo. Nesse dia, a varanda da casa onde o Seymour pregava, onde estava acontecendo a reunião, desabou, tá? Com a multidão. E com isso, eles buscaram alugar um outro local. Esse local era um lugar que antes havia sido uma fábrica, tá? E foi um edifício rústico na Rua Azusa. Aí veio o famoso avivamento da Rua Azusa. Essas reuniões atraíram a imprensa. Um cara, um repórter, foi lá para escrever e ridicularizar e descrever o que acontecia. Poxa, o que ele fez foi nada mais nada menos, tentando ridicularizar, ele promoveu o avivamento da Rua Azusa, tá? Promoveu o avivamento da Rua Azusa. Então, ele tentou ridicularizar, mas foi propaganda grátis, né? E assim começou o avivamento da Rua Azusa. Como é que acontece o pentecostalismo aqui no Brasil? Dois missionários suecos vieram, que foi Gunnar Wingren e Daniel Berg. Como é mais ou menos a história deles? Gunnar Wingren era filho de um jardineiro. Ele foi para os Estados Unidos em 1903. Estudou no seminário da Igreja Batista em Chicago. Aqui ele não está em Los Angeles, ele foi para Chicago. Tá? Ele pastoreou algumas igrejas e abraçou o pentecostalismo, tá? Por intermédio não de Charles Parham nem de William Seymour, por intermédio de William Dunham. Tá? Foi o cara que liderava ali a igreja, tá bom? Aí ele conheceu Daniel Berg nesse momento da sua vida. Daniel Berg era filho de um líder batista que também tinha vindo para os Estados Unidos, da Suécia para os Estados Unidos. Em 1908, Daniel Berg retornou para a Suécia, tá? E abraçou a fé pentecostal, por influência do amigo Levi Petrus. Um ano depois ele volta para os Estados Unidos, em 1909, quando foi nesse momento que ele conheceu Gunnar Wingren e se uniram para missões. Um dia eles oravam por uma pessoa. Esse profetizou que deveriam ir a um lugar chamado Pará. E aí eles foram no mapa procurar onde seria esse lugar chamado Pará e viram que era no Brasil. Eles desembarcaram no Brasil, pediram ali ofertas, desembarcaram no Brasil, tá? E foram recebidos, como eles eram batistas, tá? Eles foram para a igreja batista, mas logo foram expulsos porque não foi aceita a fé pentecostal pregada ali por esses dois missionários. Eles saíram e fundaram a missão de fé apostólica, que veio a ser a igreja evangélica Assembleia de Deus. Outras igrejas pentecostais vieram também para o Brasil, bebendo também da fonte americana, como a Igreja Brasil para Cristo. Também houve a Congregação Cristã no Brasil, que é tão antiga quanto a Assembleia de Deus, que também é uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil, tá? E daí vieram muitas outras igrejas, tá? A Igreja Quadrangular, que foi fundada por uma mulher, e vieram várias outras igrejas pentecostais para o Brasil. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil, tá? É a segunda maior igreja do Brasil em número de fiéis, número de templos, só perde para a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E tem igrejas no mundo inteiro. Então, a gente vive hoje um outro movimento, que são os neopentecostais, representados aí em boa parte por igrejas como Universal, Mundial e outras. Os neopentecostais acreditam em boa parte daquilo que os pentecostais acreditam, mas não tem tanto embasamento bíblico, ou não ligam tanto para a Bíblia. Eles focam muito em certos movimentos e também em vários tipos de simbologia. Se você quiser aprender mais, procure estudar um pouco mais esses movimentos aí dos neopentecostais, tá bom? Assim começou a igreja pentecostal no Brasil, da qual nós ainda continuamos esse movimento, que em breve será a maior igreja do mundo.